Estão ficando craques em funções? Eu espero que sim. Nós iremos utilizar muito ainda esse semestre. E pior, vocês vão usar isso o resto da vida enquanto forem programadores. Por isso é muito bom treinar e ver o potencial que é criar funções. Bom, nesse último exercício que eu dei para vocês analisarem, vocês devem ter percebido algumas características diferentes do código dos textos que nós vimos anteriormente, né? Vamos analisá-lo agora? Bom, neste exemplo de código que eu passei para vocês, acontece o seguinte: nós temos, né, a primeira linha em que eu possuo então a inclusão da biblioteca padrão de entrada e saída. Em seguida, eu tenho a declaração de uma função que, se vocês analisarem, vocês já sabem muito bem qual é o tipo, né? Ela é uma função sem retorno, com um parâmetro somente, né? Ela é sem retorno porque ela possui a palavra void, né, no tipo de retorno, e ela possui apenas um parâmetro que foi declarado entre os parênteses, e esse parâmetro é do tipo int. Em seguida, nós temos o abre chaves, né, com o conjunto de instruções que compõem essa função, e o fecha chaves, né? E a função main, que irá chamar essa função que foi declarada anteriormente. E como parâmetro está passando o número 5. Ok? Bom, essa função vocês podem ter tido uma certa dificuldade de entender para que ela serve. Entretanto, eu tenho certeza que vocês observaram as diferenças dessa função com outras anteriores que nós estudamos. E marquei aqui em vermelho, né? Percebam que a função imprimir asterisco tem uma chamada para ela própria dentro do seu corpo de instruções. Ora, professor, isso é possível? Sim, isso é possível, né? Uma função pode chamar uma outra função. Não era o caso ali da main chamando a função imprimir asterisco? Só que neste caso aqui, a função está chamando ela mesma. A isso nós nos damos de rotina recursiva. Okay? Então, uma rotina recursiva, quando ela invoca, ou seja, ela chama ela mesma. Tudo bem? Então, essa é a característica que define uma rotina recursiva. Bom, mas professor, nossa, foi difícil demais entender que esse código faz a mesma coisa que um outro código, que eu compreendi ser mais fácil. Bom, de início é um pouco difícil mesmo de compreender a recursividade, mas ela é muito útil em alguns contextos. Bom, então você deve estar se perguntando, onde é que eu aplico isso então? Bom, eu aplico essas funções recursivas ou, né, a recursividade quando eu tenho um problema grande em que eu preciso quebrar ele em um problema menor até chegar no caso trivial, que é o caso simples, que eu sei a resposta padrão, ok? Então vamos analisar o código que foi passado para vocês? Bom, ali eu estou solicitando a função main que imprima 5 asteriscos. Bom, talvez eu não saiba imprimir 5 asteriscos de uma vez só, mas eu sei imprimir nenhum asterisco. Então esse é o caso mais simples, em que simplesmente quando a quantidade for zero, eu não faço nada. Bom, então esse aqui é o caso trivial, o caso básico. Se eu for solicitado que eu não imprima asterisco, né, que o número seja zero, eu não faço nada. Então eu simplesmente retorno. Agora, se eu precisar de mais asteriscos, eu vou imprimir um asterisco e vou diminuir a quantidade que eu preciso imprimir. Então, se eu preciso de 5 asteriscos, né, eu imprimi um na tela, eu vou precisar agora imprimir 4. Se eu preciso de 4 asteriscos e imprimir um na tela, eu preciso agora imprimir mais 3. E aí, então, a gente encontra, né, a função recursiva. Eu vou imprimindo asterisco até o caso básico, que é nenhum mais asterisco a ser impresso. Bom, então a ideia básica de uma rotina recursiva consiste em diminuir sucessivamente o problema em um problema menor. Então, eu precisava imprimir 5.
Imprimi um asterisco, agora faltam 4. Precisava imprimir 4. Imprimi 1, agora preciso de 3, né? Até que o tamanho ou a simplicidade do problema reduzido permita resolvê-lo. Ou seja, no nosso exemplo se não existem mais asteriscos a serem impressos, né? Vamos chegar no zero, então eu simplesmente não faço mais nada e termino a minha chamada de função. Tá? Então, permite resolvê-lo de forma direta, sem recorrer a si mesmo. Tá? Então, o que acontece? Esse caso básico, eu simplesmente falo, acabou, não faço mais nada. Eu não chamo de novo ela, a minha função. Tá? Então, quando isso ocorre, diz que o algoritmo atingiu uma condição de parada. Então, qual é a condição de parada? Se eu não tenho mais asteriscos a imprimir, eu, então, paro e não faço mais nada. Né? Então, e a condição de parada ela é obrigatória em todas as funções recursivas, tá? Então, deve estar presente pelo menos um local dentro daquele algoritmo, dentro do corpo da função. Sem essa condição, ou seja, quando eu não coloco um critério de parada, nós dizemos que o nosso programa entra em loop. Ou seja, ele nunca vai parar de chamar a si mesmo, né? E quando isso acontece, né, acaba tendo um estouro de memória. Porque a cada chamada de função é alocado dados, né, alocado memória para guardar os dados naquele respectivo contexto. Né? Então, as variáveis locais daquela função, os parâmetros passados os dados passados como parâmetro. Com isso, vai se utilizando memória, utilizando memória, utilizando memória, até que em um determinado momento, né, acabe a memória que o sistema operacional disponibiliza para aquela aplicação. E então ocorre o estouro de memória e a aplicação e o sistema operacional encerra a aplicação. Bom, então vamos praticar um pouquinho? Vamos para o primeiro exemplo que vamos construir junto, né? Nós vamos escrever um programa que vai empregar recursividade para imprimir decrescentemente os números entre 1n e 1, sendo n definido pelo usuário. Então, por exemplo, se o usuário digitar o número 6, ele tem que imprimir 6, 5, 4. E qual é o critério de parada? Imprimir o número 1. Opa, critério de parada. Então, já encontramos o critério de parada. Né? Então, vamos lá? Vamos programar. Vou abrir o devc, ok? E vou solicitar um novo arquivo fonte, tá? Como vamos utilizar a entrada do usuário, que o usuário tem que digitar, né? E vou imprimir coisas na tela do usuário, eu vou incluir biblioteca padrão stdio.h. Tudo bem? A nossa função main, vamos pensar um pouquinho na função main. Né? A função main, a gente disse o quê? Que eu espero que o usuário me forneça um número, ok? Um número n. Então, int número, ok? Vou agora em seguida solicitar que o usuário digite o número, né? Então, printf, digite um número. E vou utilizar o scanf para a leitura deste número. Então, porcentagem D, porque vai ser o número inteiro, né? Para eu poder imprimir os números inteiros entre eles, ok? E vou guardar na variável número. Tá? E para isso, depois que eu identifiquei o número, eu quero que imprima os números entre 1, n e 1, né? Então, chamar a função. Ok? Chamou a função, encerra. Então, agora o que nós temos que pensar é na nossa função. Bom, para imprimir os números, né, de n até 1, eu vou criar, então, a função imprimir decrescente. Ok? E essa imprimir decrescente ela vai receber alguns dados de entrada, né? Quais são os dados de entrada? O número que eu vou começar a imprimir, né? Então, int n. Tudo bem? Bom, já a gente programa o corpo, né? Então, se eu receber 5, eu vou imprimir 5, 4, 3, 2, 1. Se eu receber 3, 3, 2, 1. Tá? Se eu receber 1, imprimo somente 1. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Depois que eu imprimir, eu preciso retornar alguma coisa para o usuário? Não, né? Porque aqui o propósito nosso é imprimir na tela do usuário. Então, essa daqui é uma função sem retorno, né? Então, eu coloquei a palavra void aí. Bom,
Agora, temos que pensar um pouquinho, né? Uma função recursiva chama ela mesma, ok? Bom, num caso um pouco menor, que é o caso complexo que ela está analisando agora, né? E vou fazendo esse processo até encontrar um critério de parada. O critério de parada nosso é o quê? Até chegar em 1. Então, nós vamos utilizar essa comparação como critério de parada. Então, se n for igual a 1, o que eu faço? Imprimo o número 1. E acabou. Né? Então, return. Vou colocar um return aqui. Ok? Bom, então, se ele encontrar o número 1, se n for igual ao número 1, ele imprimiu na tela e acabou. Chegamos no caso mais trivial. Agora, se não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou imprimir o número na tela. Como é que eu faço para imprimir o número inteiro? Então, porcentagem D e passo esse número inteiro como parâmetro. Tá? Vou colocar um espaço depois do porcentagem D para que então os números fiquem separados e não pareçam um número só para o usuário. Né? Então, por exemplo, se ele recebeu 5, né, ele vai imprimir o número 5 aqui. 5 não é igual a 1, então ele vai para o printf seguinte. Né? Vai imprimir os números 5 na tela. Bom, tá, ele imprimiu o número 5 na tela. O que falta ele fazer? Imprimir de 4 a 1. Ah, de 4 a 1, então é o número decrescente. De 4 até 1. Então eu vou chamar o imprimir decrescente. Ok? Passando o quê? O n menos 1. Porque se eu passei 5 e imprimi o número 5, agora eu quero que imprima o 4 em diante. Então, 5 menos 1, 4. E então vai ser chamada novamente a nossa função recursivamente, né? Imprimir decrescente, passando agora o valor 4. 4 é diferente de 1, ele vai imprimir o número 4 e vai chamar imprimir decrescentemente. Novamente a função com 4 menos 1, que aí seria o valor 3. E sucessivamente até chegar no número 1. Quando chegar aqui n é igual a 1, o que vai acontecer? Vai imprimir o número 1 e vai retornar. Quando ele retornar, ele vai para o ponto em seguida aqui. Né? Então ele vai chegar na linha 10 em todos os momentos, que não há mais processamento aqui, não há mais instruções a serem executadas depois da chamada. E então vai chamar, vai fazendo o retorno, até que volte na função main. Então o que está faltando agora para nós terminarmos o nosso exemplo é chamar a função. Tá? Então vou colocar aqui, trocar, né, o comentário que a gente deixou para imprimir decrescente. Ok? E vou passar um número que o usuário vai digitar como parâmetro. Ok? Então, vou salvar. Aqui, então, imprimir decrescente.c, que eu quero programar na linguagem C, e vamos compilar e executar. Então, digite o número. Vamos lá, número 5. 54321. Depois, vamos digitar o número 10. 109876543321. Ok? Bom, e se for o número 1? Somente 1, né? Porque é o caso mais simples. Ok? Bom, então aqui nós fizemos a função imprimir decrescente, só que utilizando a abordagem recursiva. Ok? Bom, primeira coisa, você deve estar pensando, professor, fica complexo. Sim, porque aqui é um exemplo simples, né? Mas existem programas que se tornam mais simples quando nós fazemos recursivamente. Ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo juntos? Aqui nós vamos agora elaborar um programa que vai empregar recursividade para exibir os números de 1 a n. Ou seja, lá a gente imprimiu decrescentemente. Agora nós vamos imprimir de 1 até n. Tá? E esse n tem que ser definido pelo usuário. Bom, agora o seguinte, então. O que nós vamos ter que fazer? Vou colocar aqui, né, uma nova
um novo arquivo, tá? E vou colocar o include do stdio.h. Bom, a nossa main, que é o número n, eu já vou pegar pronta aqui, ok? Então aqui eu tenho a main, tá bom? Só que em vez de imprimir decrescentemente, vai ser outra função, né? Então basicamente eu aproveitei o quê, né? Que o usuário vai digitar um número. Então eu preciso de uma variável para guardar esse número, solicitar que ele digita e usar o scanf para poder então obter esse número que vai ser digitado pelo usuário. Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar a nossa função, ok? Então imprimir crescente, que vai ser o nome que eu vou dar a essa função. Imprimir crescente, o que, né? Um número n. Então int n. Tudo bem? Bom, então o que eu espero? Escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se o usuário digitar o número 10. Se ele digitar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bom, como vai imprimir na tela do usuário, nenhum retorno é necessário. Então eu vou utilizar uma função sem retorno. Escrevi void ali. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Bom, pensando no menor caso de novo, qual seria? O n vale 1, porque o n vale 1, simplesmente eu escrevo 1 na tela e acabou. Então, se n for igual a 1, eu vou fazer o quê? Printf, e vou escrever o número 1 aqui. Ok? Terminou? O que eu posso fazer então? Retornar a quem me chamou. Retornar a quem me chamou. Quem chamou a função. Bom, agora, se o n for diferente de 1, o que eu vou ter que fazer? Imprimir o número 1, até número 2, até chegar no n. Então, eu vou ter que fazer o quê? Em determinado momento, eu vou ter que imprimir o nosso número. Então, porcentagem D aqui, ok? E o número n que eu quero imprimir. Porque se o usuário digitar 5, eu tenho que imprimir 5. Né? Só que perceba uma pequena diferença. Lá, eu imprimi o número digitado pelo usuário primeiro, né? Porque eu queria decrescente. Agora eu quero crescente. Ele vai ter que ser por último. Então, antes de imprimir o número que está processando, eu tenho que, então, fazer a recursão. Então, eu vou chamar a função antes. E eu vou passar, então, esse n-1 aqui antes. Ou seja, por exemplo, o usuário quer os números, né? Quer que coloque os números crescentes de 1 a 2. Então, ele vai ter que imprimir o número 1 e imprimir o número 2. Então, ele vai passar como parâmetro o 2, primeiramente. 2 é igual a 1? Falso. Então, ele vai pular e vai imprimir crescente, né? Com a nossa função de 2 menos 1. Então, o valor é 1. Então, ele vem novamente, chama a função, né? Guarda onde ele parou e passa como valor o número 1. E aí vai verificar. N é igual a 1? Verdade. Então, o que eu vou fazer? Imprimo na tela do usuário o número 1 e retorno. Retorna para onde? Para quem me chamou. Então, foi nesse ponto aqui a chamada. Ok? E nesse momento, o N valia 2. Então, ele já imprimiu 1 na tela. Agora, o que ele vai ter que fazer? Imprimir o N, o valor 2. Então, ficou 1 e 2 na tela. Tudo bem? Então, para testar, falta a gente fazer a chamada da função. Então, aqui onde a gente colocou o comentário, a gente vai fazer a chamada. Chamada da função, no caso, uma função sem retorno, eu simplesmente coloco o nome da função e os parâmetros que ela necessita, que é o número n aqui. O número. Okay? Vou salvar e vou chamar de imprimir crescente. Tudo bem? E vamos compilar e executar. Então, aqui, né, no caso do 1, ele vai imprimir só o número 1 e encerrar o programa. Digitar o número, né? Número 2, olha lá, 1 e 2. Ah, ficou juntinho. Professor, você não colocou o espaço depois do porcentagem, né? Depois do 1 aqui, ó.
Então, vamos colocar aqui, né? Porque eu quero um espaço, dois espaços, ou aqui, ou então antes do número aqui também. Né? Em vez de ser depois, antes do número. Então, vamos testá-lo. 2, 1 e 2. Tudo bem? Então, agora, vamos colocar um número maior. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, perceba que a diferença entre eles aqui, ó, além do nome, né, que a gente deu, poderia ser um outro nome, né? Basicamente, é essas duas linhas que a gente trocou a ordem. Ok? Então, veja, a ordem que chamamos a função recursiva é importante também para a solução. Tá? Então, é por isso que é importante praticar. Bom, existe uma outra forma de se fazer essa função recursiva aqui. Tá? Bom, então aqui eu vou colocar a mesma função. Tá? Aqui, ó, eu tenho um if. Em seguida do if, a gente pode colocar o quê? Olha, se não der para executar isso aqui, eu quero um else. Se você não fizer aquilo, você vai ter que fazer isso daqui. Ok? Bom, beleza. Então aqui a gente tem um if e o else. Veja que após o else não há instruções mais aqui. Não tem mais instruções. Então, eu posso fazer o quê? Quando for executado o if ou executado o else, após esse fecha-chaves aqui, ele vai encontrar o fecha-chaves da função. Quer dizer, que ele vai obrigatoriamente retornar. Com isso, eu não preciso desse return aqui. Então, veja, ele vai vir processar. Se o n for igual a 1, ele vai escrever o número 1 na tela, vai pular o else, porque ele fez o if, né, o conteúdo do then do if, e em seguida ele vai encontrar somente o encerramento da função, retornando então para o ponto de chamada dessa função. Tudo bem? Se quiser ficar um pouquinho mais limpo, poder remover esse abre e fecha chaves aqui, porque eu só tenho uma instrução subordinada ao if, tá? Mas essa daqui então é uma outra solução um pouco parecida, né, com a solução anterior, mas com algumas peculiaridades que exigem um pouquinho mais de conhecimento de programação. Vou salvar aqui o nosso programa. Ok? E espero que vocês estejam pegando o jeito de trabalhar com funções recursivas. Ok? Então veja que nós construímos um programa que atende à solicitação, exibir os números de 1 até n, sendo o n definido pelo usuário. Bom, e agora eu coloquei um último exemplo aqui para podermos discutirmos. Escreva um programa para calcular o fatorial de um número usando recursividade. Lembra o que é fatorial de um número? Bom, o fatorial de um número envolve a multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar todos os números inteiros do intervalo entre n até 1. Então, por exemplo, se eu quero o fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1. Se eu quero o fatorial de 5, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, e agora vamos construir um pedacinho desse programa? Bom, então eu vou querer o quê? Primeira coisa, eu quero o fatorial de um número. Qual é este número? Então, vou colocar cá, int main, ok? Abre e fecha parênteses aqui. E eu vou precisar de um número que o usuário vai me fornecer. Bom, eu quero o fatorial deste número. E o resultado do fatorial. Ok? Bom, então o número vai ser fornecido pelo nosso usuário. Então, eu vou colocar o printf, digite o número. E vou pedir para o usuário, então, vou ler a entrada do usuário, quero o número inteiro, porcentagem D. Né, ok? E vou salvar os dados, né, digitados pelo usuário, o dado digitado pelo usuário na variável número. Tudo bem? Vou chamar a minha função, que a gente vai criar já já. E depois eu quero exibir resultado. Então, printf
o resultado da função do fatorial de n do número é vírgula, e então eu vou imprimir resultado. Ok? Já que eu quero imprimir o número, eu coloco aqui então a máscara, porcentagem D. Bom, então veja, vai apresentar na tela do usuário o resultado fatorial do número é qual número? O número fornecido pelo usuário. Se eu quiser deixar essa resposta mais completa, né, posso colocar aqui ó, o número, porcentagem D, ok? E colocar número aqui. Ou então, o fatorial, o símbolo do fatorial na matemática é exclamação. Então, eu vou colocar porcentagem D e exclamação. Ok? E, então, eu posso sumir com essa palavra. O fatorial do número, né? Coloca assim, o resultado. Então, por exemplo, 5. 5 fatorial é, e aí vai representar um número. Tudo bem? Bom, então aqui está a função main que vai estar chamando a nossa função que vamos criar agora. Okay? Bom, já que ela vai calcular o fatorial, vou dar o nome dela de fatorial. Tudo bem? E o fatorial é sempre então dado, né, como uma entrada, o número do fatorial que tem que ser calculado. Então, eu vou chamar aqui int n, que é o dado de entrada. Tá? E ele vai envolver, por exemplo, se eu fornecer o número 3, um n3, vai envolver o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Se eu colocar 5, 5 vezes 12, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, são sempre números inteiros. A multiplicação de um número inteiro por outro número inteiro também é um número inteiro. Então, o resultado de um fatorial sempre é um número inteiro. Então, coloquei aqui o tipo de retorno, int. Tudo bem? Bom, então agora a gente precisa programar a nossa função recursiva. Então, vamos pensar lá. Vamos pensar juntos. Qual é o menor caso? Bom, só existem fatoriais de números inteiros positivos. Ótimo, então. Então, quer dizer que eu só posso encontrar fatorial de 1, até né, de 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, até o infinito. Mas eu não consigo encontrar fatoriais de 0 menor que 0. Bom, então a gente já consegue encontrar aqui o nosso critério de parada. Se o n for igual a 1, eu simplesmente retorno 1. Se não, eu vou ter que fazer algum cálculo, que é o quê? Bom, o 1 é o problema trivial. Se veio 1, eu retorno 1. Entretanto, e se vier 2, 3, 4, 5? Então, eu vou ter que calcular o fatorial. Por exemplo, 2 é o quê? É 2 vezes 1. 3 é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. 4. O fatorial de 4 seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 3. Então, o fatorial de 4 é o 4 multiplicado pelo resultado do fatorial de 3. Então, vamos criar uma variável aqui, ó, int resultado. Ok? Qual que vai ser o resultado que eu vou retornar? Vai ser o quê? O n multiplicado pelo fatorial do n menos 1. Então, se eu quero fatorial de 4, vai ser o quê? 4 multiplicado pelo fatorial de 3. N que é 4. 4 menos 1 é 3, então fatorial de 3. Em seguida, então, após todo esse cômputo, ele retorna esse resultado. Ok? E então, nós construímos a nossa função recursiva de cálculo de fatorial. Vou salvar aqui o nosso programa. Ok? Bom, percebam né, que dentro da função fatorial eu utilizei 2 vezes a palavra return. Pode? Pode. Você pode usar quantas vezes for necessário para o seu programa, né, para a sua função. Bom, outro detalhe, olha, if, else, e depois do else não existe mais a palavra return. Poxa, se é um número inteiro, eu tenho que retornar, né, se é esperado a resposta, o resultado, um número inteiro, não deveria ter um return logo em seguida?
Nesse caso aqui não, por quê? Ou ele entra no if ou ele entra no else. Obrigatoriamente ele tem que ir em um ou em outro. Mas você, como programador, é obrigado a sempre retornar um dado. Então, muita atenção neste ponto. Está faltando um último ponto agora, que é a chamada da nossa função. Olha o comentário que a gente deixou aqui como item a fazer depois. Bom, então vamos lá? Eu quero chamar a minha função fatorial. A função fatorial, ela retorna um dado. Então, já que retorna um dado, eu preciso guardar em uma variável. Vai ser a variável que a gente criou chamada resultado. Então, resultado irá receber o resultado, né, o retorno da função fatorial. Ok? E a função fatorial, ela precisa de um parâmetro. Nesse caso, um número. O número que foi digitado pelo usuário, que está guardado na variável número. Okay? Vamos salvar e vamos então agora compilar e testar a nossa aplicação. Bom, vamos começar pelo caso básico. Nós dissemos que o número 1 é o caso trivial. Então, quando eu digitar o número 1, eu espero que o resultado seja 1. Então, aqui está correto. Bom, vamos executar um novo teste. Se eu quiser calcular o fatorial de 2, lembre-se, o fatorial de 2 é 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, então é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então o resultado tem que ser 2. Então, olha, 2 fatorial é igual a 2. Então, se eu pedir o resultado de 3 fatorial, 3 fatorial é o quê? É 3 vezes 2 fatorial. Nós vimos que 2 fatorial é 2, então 3 vezes 2, 6. Então, vamos testar agora o 4 fatorial. Nós vimos que o 3 fatorial é 6. O que seria o 4 fatorial? Seria 4 vezes o 3 fatorial. 3 fatorial é 6, então 4 vezes 6 é igual a 24. Resultado é 24. E assim sucessivamente. Espero que vocês estejam pegando o jeito. Ok? Esses foram os exemplos que eu separei aqui para explicá-los como funciona a recursividade. Pegando este exemplo, o que está acontecendo, né? O programa, quando o professor calcular o fatorial chamando a função fatorial, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o número, né, que foi passado como parâmetro e calcular o fatorial deste número menos 1. Então, 5 fatorial é o quê? É o 4 fatorial. Então, ele vai guardar esse contexto de parada e vai chamar fatorial de novo. Ok? Só que aí, em vez de chamar de 5, vai ser 5 menos 1, cujo valor é 4. Bom, o fatorial de 4 é o 4 multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Nesse caso, o n era 4, então 4 menos 1 é 3. E assim sucessivamente, até encontrar o menor caso, que é o fatorial de 1. Né? O fatorial de 1 é 1. Tudo bem? Bom, quais são os pontos importantes aqui, né? Bom, a função recursiva, obrigatoriamente, para ela ser recursiva, ela precisa ter um ponto de chamada a si mesmo. Direto ou indiretamente. Indiretamente é mais complicado, muitos raros os casos. Mas eu posso ter uma função x que chama y, e a y chama x que chama y novamente. Mas sempre tem que ter um critério de parada. Então, um algoritmo recursivo deve ter pelo menos uma condição de parada. Podem ter mais, como alguns exemplos que vocês vão programar nas atividades. Ok? Mas sempre tem que ter um critério de parada. Para quê? Para que o programa não entre em loop infinito, né? Que ele chame a função infinitamente, eternamente, né? Até a memória estourar, até o sistema operacional falar, opa, parou, você não vai a lugar nenhum, né? E precisa ser encerrado. Tá? E essa condição de parada vai corresponder a instâncias suficientemente pequenas ou simples do problema original. Então lembre-se, quando pensar em construir funções recursivas, você tem um problema complexo e precisa quebrar ele num problema menor, menos complexo, até identificar o ponto que é a solução trivial. É o problema trivial que tem uma solução trivial. Tá? Bom, e todo recurso algoritmo recursivo existe pelo menos um algoritmo iterativo. Por exemplo, esse fatorial já foi um exemplo de atividade que vocês fizeram anteriormente. Ok? E também todo o algoritmo iterativo, né, que envolve um for, que envolve um while, pode-se construir uma função recursiva. Tá? Cabe também ao programador saber
quando é melhor. Quais são as vantagens, então, de se fazer funções recursivas, tá? Os algoritmos recursivos, normalmente, eles são mais compactos, tá? Mais legíveis e mais fáceis de serem compreendidos. Possivelmente, vocês devem estar perguntando, não achei, professor, achei muito complexo. Sim, porque você está aprendendo a recursão. Mas existem vários problemas, principalmente problemas que envolvem grafos, que vocês vão ver na matéria de estrutura de dados 2, que envolve recursão e torna a implementação dos algoritmos mais simples. E algoritmos para resolver problemas de natureza recursiva, eles são fáceis de serem implementados em linguagem de programação de alto nível, como é o caso da linguagem C, linguagem Java, entre outras. Ok? Bom, e ele possui algumas desvantagens. Como uma função fica chamando outra função, a mesma função, ela mesma, né? Ele sempre precisa ficar guardando os dados das variáveis daquela função, as variáveis locais e as variáveis de entrada. Com isso, vai ocupando memória do computador. Ok? Então, vai requerer alocações e desalocações. Né? As alocações acontecem quando a função retorna, quando ela termina. Tá? Então, os algoritmos recursivos eles tendem a ser um pouquinho mais lentos do que os seus equivalentes iterativos. Okay? E aí cabe ao programador definir, vale a pena o recursivo de forma que fique mais claro ou é melhor a forma iterativa em que o sistema operacional, ou em que será executado mais rápido. Ok? Bom, outro detalhe também é que os algoritmos recursivos eles demoram mais para serem depurados, ou seja, né, identificado que há um problema, aonde está esse problema e como corrigi-lo. E nem sempre a natureza recursiva do problema garante que um algoritmo recursivo seja a melhor opção para resolvê-lo. Né? Porque às vezes um problema pode ser que na sua compreensão ele seja recursivo, mas existe um algoritmo iterativo que ele, né, o iterativo seria usando for, usando while, né, em que a solução é melhor e fique mais complexo de leitura, mas ele acaba sendo mais ágil. Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, a ideia geral de o que é um algoritmo recursivo. E a seguir, então, eu elaborei uma lista de exercícios para praticarmos essa recursividade na linguagem de programação. Boa prática!